E aí, pessoal, eu tava querendo contar um pouco também da história de Paraty para vocês, dizer um pouco de como que se criou essa cidade, de quais são as origens dela. E eu acho que não existe lugar melhor para eu contar isso do que o camping que a gente se hospedou aqui. A gente está num camping logo na entrada da cidade, ele se chama Camping Portal de Paraty. E esse nome tem por uma razão bem clara que eu vou mostrar para vocês agora. Então, Paraty, antes dos europeus chegar, ela foi ocupada pelos índios Guaianás, que mais ou menos por volta do ano 1000 viviam nessa região. E essa tribo foi expulsa daqui pelos índios Tupis. E aí, na época da chegada dos europeus nesse lugar, que provavelmente foi através da expedição de Martim Afonso de Sá, essa região era ocupada pelos índios Tupis, da derivação dos tamoios. E aí essa região ela se permaneceu com crescimento pequeno, assim, não era uma região de grande importância no Brasil, até por causa do ciclo do pau-brasil, então aqui não era um lugar tão explorado assim. Foi erguida a capela de Nossa Senhora dos Remédios e tal, mas ela só começou a ter importância realmente através do ciclo do ouro. Então, quando começou o ciclo do ouro, essa região aqui de Paraty começou a ter grande importância, porque era aqui onde embarcavam os navios com o ouro lá de Ouro Preto, do atual Ouro Preto, mas da antiga Vila Rica que a gente visitou, ele era embarcado todo aqui. E esse camping que a gente tá, ele se chama Portal de Paraty porque aqui tem as ruínas do primeiro portal que teve em Paraty. Então, a gente dormiu 2 dias aqui sem saber disso, a gente não tinha ideia de que esse lugar tinha toda essa importância. E aqui é um patrimônio tombado nessa região nesse camping que a gente está. Tem até as cercas aqui mostrando. E eu vou mostrar o portal para vocês agora. Aqui estão as ruínas do Portal de Paraty, onde as carroças entravam. Então essas 2 torres aqui são as principais, essa e essa. E as carroças passavam aqui por baixo. E aqui nessa janela ficavam os soldados reais, onde eles faziam a conferência para ver se o ouro que chegava aqui realmente tinha o selo real, se ele realmente tinha essa marca de que tinha passado já lá como se fosse por uma alfândega, para registrar que esse ouro estava pagando o tributo real. E é incrível assim imaginar que a quantidade de carro de ouro que passou por aqui. Eu até fiz uma brincadeira com o pessoal do camping pra gente começar a cavar aqui e ver se acha algum ouro. Então é muito legal assim, sabe, que claro, é uma ruína, né? Não tá tudo muito bem preservado, tá bem difícil de preservação, mas que pelo menos é uma partezinha da história que a gente consegue ver. E aqui no camping a gente dormiu do lado, pra ter uma ideia. Lá tá o carro. Lá tá o carro. E aqui estão as ruínas da entrada de Paraty. E o ciclo do ouro para Paraty foi muito importante porque, lógico, o tributo recolhido era usado para melhorar a cidade. Então essa região passou a ser valorizada por causa dessa questão do ouro. Muitas famílias de aristocratas vieram morar para cá, se estabeleceram aqui. A cidade cresceu, teve uma importância muito grande, até em relação com a maçonaria, em relação com a igreja, com o alto clero, com relação aos aristocratas, não só do ouro, mas de outras economias também, acabaram vindo para essa região e se estabeleceram aqui mesmo. Aí o que aconteceu aqui, para ter terminado todo esse ciclo do ouro, foi que a região de Paraty passou a ser menos vista para fazer esse transporte entre Ouro Preto e o litoral.
E eles começaram a traçar uma nova rota, provável nova rota, que seria de Ouro Preto para o Rio de Janeiro, que passaria ali para o Nova Friburgo e tal. Essa região que iria até o Rio de Janeiro, ela dá mais ou menos uns 700 quilômetros, enquanto aqui dá quase 1.300, então dá quase o dobro de distância de Ouro Preto para Paraty. Pessoal, a gente perdeu uma partezinha da gravação, então eu vou tentar falar um pouquinho aqui para não deixar no vazio. Como Paraty perdeu essa importância em relação ao escoamento do ouro de Minas Gerais por Paraty perdeu para o Rio de Janeiro, ficou um tempo sem ter uma grande atividade econômica. Somente quando o Brasil começou a explorar a cana-de-açúcar e entrou realmente no ciclo da cana-de-açúcar da história do Brasil, Paraty voltou a ter essa importância e até hoje é conhecida como um dos lugares que mais teve engenho nessa época. Esse ciclo econômico da cana em Paraty, ele continua sendo importante até hoje. Então, Paraty é uma das grandes cidades produtoras de cachaça do Brasil. Cachaças de alta qualidade do Brasil estão instaladas aqui em Paraty com as suas destilarias. E essa cachaça é exportada para fora do Brasil. Então, esse ciclo econômico, que foi o segundo ciclo da cana, perdura até hoje. O terceiro ciclo econômico de Paraty, ele se inicia com uma resposta à proibição do tráfico de escravos do padre regente do Brasil, Antônio Feijó. Então, esse padre ele decretou que o Brasil era proibido de trazer escravos da África, e através dessa proibição eles encontraram uma forma de fazer com que Paraty tivesse outra pujança econômica, e foi através do tráfico ilegal de escravos. Então Paraty era um dos portos onde navios clandestinos com escravos desembarcavam no Brasil, e junto com isso também Paraty passou a ser importante em relação ao escoamento da produção cafeeira que tinha no Vale do Paraíba, em São Paulo. Então no Brasil não só Minas planta café, São Paulo é um grande produtor de café, e a região do Vale do Paraíba, ali da região do Rio Paraíba, que a gente estava em Aparecida, Guaratinguetá, outras regiões ali próximo, são regiões importantes da produção de café na época. Claro, hoje elas cresceram muito, hoje já são cidades consolidadas, mas na época elas eram grandes produtoras de café, e Paraty servia como um porto de escoamento dessa produção cafeeira dessa região. Então essa foi o terceiro ciclo econômico, começou com esse tráfico de escravos, reativou o porto, claro, de uma forma clandestina e tal, mas reativou o porto para poder fazer com que o tráfico ilegal de escravos fosse feito nessa região, e consolidou a terceira onda econômica de Paraty. A quarta onda econômica de Paraty foi mais ou menos na década de 70, então Paraty já era uma cidade meio abandonada, era uma cidade que carecia bastante de dificuldades assim, em relação econômica e tal, e passou a ser especulada uma nova forma de tentar alavancar a economia da cidade, que já vinha passando por ciclos de dificuldade e tal na sua economia. E aí, mais ou menos na época de 1960, 1970, eles começaram a especular, tentar fazer com que Paraty fosse uma cidade turística. Então as construções daqui elas eram muito bem preservadas, e a região aqui de Paraty, que é conhecida como Costa Verde, ela conta com muita riqueza natural. Então a gente mostrou Trindade para vocês, a gente também vai mostrar Angra dos Reis, e são cidades que têm uma beleza natural muito grande, são cidades com praias muito bonitas, com ilhas e tal. E na década de 70, mais especificamente 1971, se não me engano, foi começada a construção da BR-101. Em 1958, Paraty já tinha sido declarada como Patrimônio Mundial da Humanidade, e em 1970, na década de 70, se não me engano, em 1973, foi criada a rodovia Rio-Santos. Então é tipo um trecho da 101 assim, que liga Rio de Janeiro a Santos, e essa rodovia serviu para poder intensificar assim, o turismo da região. Então ela veio como um boom assim, para o turismo. A galera que passava aqui na região sempre entrava em Paraty para conhecer e tal. Antes era uma região que tinha uma ligação muito difícil com as capitais, e aí se tornou uma região mais turística. Então é uma cidade que hoje vive do turismo. A quantidade de pousadas, de hostel, de camping aqui é enorme. E basicamente a história de Paraty, a história geral de Paraty basicamente é essa.